Ok. Olá, pessoal, boa tarde. 15 de outubro, dia do professor. E vamos ter uma aula com a nossa futura brilhante, grande professora Gabriela, Gabi para os íntimos, né? Sim, que vai nos fazer uma revisão sobre um assunto sobre o qual vocês já estudaram exaustivamente na parte da teoria, né? Que é sobre a reação química entre o vinagre e bicarbonato de sódio, e que, por sua vez, é o gerador da propulsão dos foguetes, né, do nível 4, que são movidos aí pela pressurização gerada pelo gás CO2, né, dessa reação química. Mas reação química implica em balanceamento químico, estequiometria, efeito de temperatura, de altitude, porque a altitude varia a pressão, né? Pressão, né? Densidade das partículas, constante lá dos gases ideais, e um monte de coisas, né? Sobre os quais vocês já leram bastante num artigo que eu acho que o Assis compartilhou, depois em vários canais de YouTube que vocês pesquisaram, compartilharam também no grupo, aí o melhor canal que você achou, né? E assim, espero que você tenha tido aí um bom primeiro contato, para aqueles aí que ainda não tiveram esse contato no curso, né, de ensino médio, né? Mas tiveram aí um bom contato, né? E como já passamos para vocês uma atividade, então, prática envolvendo esses conceitos, é melhor que a Gabriela faça aqui mais uma apresentação para vocês, né? Mas formalizando aí o conhecimento do grupo como um todo, pois cada um pode ter visto uma coisa num site, num canal, etc, etc, né? Então, a gente não tem certeza se vocês viram, digamos, a mesma coisa, né? Então, com essa apresentação da Gabriela, a gente vai ter certeza que todos nós, pelo menos, vimos a mesma coisa, né? Que é o que a Gabriela vai apresentar, certo? E aí, claro, cada um talvez tenha visto alguma coisa a mais nesses estudos que foram feitos, né? Então, aqui, Rangel, boa tarde, professor, no computador apresentou alguns problemas, tá bom, vai abrir a câmera, não vai abrir a câmera também, Lara, todo mundo, tá bom, só dois que não vai abrir a câmera. E o restante aqui, que está só com a palavrinha do nome aqui, Luiz Henrique, Gabriel da Luz, Matheus, todo mundo tem câmera também, né? Todo mundo tem vergonha, todo mundo aqui, né? É para ver a Cadê o meu? carinha, né? Levantar a mão, Gabi, eu quero fazer uma pergunta, entendeu? É o autor do fantasma aqui, Rafael Raiel, abre esse negócio aí, Angel Barbosa, Gabriel da Luz, que é da Luz, né? Mostre a cara aqui, da Luz. E Yasmin Bonet, a nossa escudeira viking, Yasmin Bonet, se eu não me engano, né? Mariana, conectando, Taveira, Lucas. Estamos esperando vocês abrirem a câmera, pessoal, para poder dar início. Gabriela não gosta de dar aula para fantasma, não, entendeu? Quem não abrir a câmera vai receber na próxima tarefa incompleto, pois assistir a aula tem que aparecer aqui com um roxinho, né? Sim, senhor. Não. Sim, senhor. Pedro Degusti, cadê a câmera? Lara. Yasmin, abriu a câmera, Yasmin. Olá, Yasmin. Oi, Yasmin. Tá vendo? E a Yasmin, né? Abriu a câmera, agora estou sabendo que ela está ali. Né? Só com o nome eu não sabia se ela estava lá. Lara Paulista, cadê você? Mariana, Taveira, Camila, Matheus, Gabriel da Luz, que por enquanto não tem luz nenhuma aqui. Pedro Augusto está com duas câmeras? Tá bom, tá certo. Estou usando aqui no celular, o Matheus? Tá bom. Tem um outro Vitor aqui, ô Vitor. Você não abriu a câmera. Vamos ver quem tá com. Deixa eu. Pilar chegou. Agora abriu a câmera, eu vi que a Pilar chegou. Por exemplo, Rangel pode não estar aí. Acho que não chegou ainda. Débora, não está aí. Camila, não está aí. Entendeu? Lara, não está aí. Né? Está prometendo chegar, né? Rangel, estou aqui. Tá bom. Tem um Rangel Barbosa aqui. Está só com o nome.
A Camila mandou para mim, boa tarde, eu estou pelo celular, não vou conseguir ligar a câmera. Tá bom, tá bom. Então, 43 pessoas chegaram às 17h33, né, que o Vitor mandou aviso aí, que começaria às 17h30. Desculpa o meu esquecimento aí, eu estava fazendo uma atividade lá na garagem, né, mexendo nos carros. Porque amanhã, às 7h30, sairemos daqui em direção à Barra do Piraí para fazermos mais uma jornada de foguete. Tá? Então, vamos fazer aqui uma revisão, né, sobre estequiometria, aquela famosa reação química, que talvez ajudem vocês, né, a entenderem a atividade prática que vocês vão fazer nessa próxima lição, cuja circular vocês já receberam. Né? E é para entregar no dia 1º de novembro. E a reunião vai ser no dia 2 de novembro. Fim, dia de finados. Né? Tá, então, vai no cemitério logo cedo. Né? Ok, pessoal. Então, Gabriela Rosa, ex-participante da Mobfog, entendeu? Do Centro Educacional Batista de Casimiro de Abreu, porém, atualmente já na faculdade. Ela vai falar um pouquinho sobre o período em que ela estava na faculdade, etc. Né? Faculdade de Química, né? Se envolveu tanto com os foguetes lá do professor Patrick, que adorou a Química. Né? Opa, o meu talento vai ser para a Química. Assim como outros, né, descobriram os seus outros talentos. O importante é que cada um descubra o seu talento, né, e vá para a faculdade, né, com certeza de que aquela vai ser a sua profissão, que você vai gostar daquela profissão. Né? Melhor que entrar, depois ficar 1 ano, 2 anos, e não era isso que eu queria. Né? É uma perda de tempo incrível, aquele que, infelizmente, não sabe o que quer. Né? Bravo, sou péssimo em química. Pois é, Henrique Assis, né? Pois é. Até já falei para a Gabriela, que até entrei para a faculdade para estudar química. Né, Gabriela? Expliquei. Mas o primeiro ano era básico para química, para física e para matemática. O primeiro ano era a mesma matéria para todo mundo, né? E ao final do primeiro ano, então, percebi que o meu negócio não era muito a química, não, mas era a física, entendeu? E assim fui para a física com muita certeza de que era aquilo que eu queria fazer. Né? Então, isso é muito importante para todos vocês, terem certeza de qual curso vocês querem fazer na faculdade. Porque, claro, todos vocês irão para a faculdade, né? Nem pensar de parar aqui no ensino médio. Ok, já falei demais, já roubei muito tempo da Gabriela. Gabriela, muito obrigado, então, por essa sua disponibilidade em nos apresentar aqui esse review. Vou aprender bastante, porque faz muito tempo que eu estudei estequiometria, né? Então, vamos aprender todos nós aqui com a Gabriela. Muito obrigado, Gabriela. Agora é com você. Oi, pessoal, boa tarde. É uma honra muito grande estar aqui falando com vocês. Eu estou no 4º período de licenciatura em Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, no campus de Macaé, e vou falar um pouquinho com vocês sobre estequiometria. Não é nada assim muito novo, que eu sei que vocês estão no ensino médio, já viram isso no 1º ano, em algumas escolas vocês começam a ver no 9º, mas qualquer coisa vocês me interrompam e perguntam, tá bom? Fiquem à vontade. Então, vamos lá. Amplia a tela, então. Primeira interrupção, amplia a tela para a gente ver mais bonito. Tá projetando certinho, professor? Não, está aparecendo os quadrinhos à esquerda. Clica Você tem que... Peraí. Compartilha outra tela de apresentação de slides só. Então é isso. Apresentação, faz um Alt Tab, procura a janelinha do chat novamente, só compartilha a tela de apresentação. Tela já aberta, o PowerPoint já aberto. Peraí que deu um bug aqui no computador. Tá, não tem problema não. Aí aqui, o Henrique Assis falando alguma coisa, a parte que eu tenho menos dificuldade em química. Beleza. De fato, não é um assunto complicado a estequiometria, né? Porque é um balanceamento, etc, etc, etc. Mas, quando a gente quer fazer as coisas mais realistas, as coisas vão se complicando, né? Temos a equação dos gases ideais, né? Mas nem todo gás é ideal, né? Ok. Peraí, professor, o está gravando computador essa aula? travou. Sim, Douglas, estamos gravando essa aula. Para você depois ver, rever N vezes, tá? Até entender tudo, né?
Seu Douglas Rangel, Vencel. Kailane Nafiane, boa noite, Agora professora. foi certinho? Show, Ok. isso aí. Beleza! Beleza. Agora tá bonito. Estequiometria. Então, vamos lá, pessoal. O nosso procedimento hoje vai ser o seguinte, se o computador ajudar, foi. A nossa primeira etapa é escrever a equação química da reação, para a gente realmente entender o que a gente está trabalhando. Depois a gente balanceia, faz todo o balanceamento químico, identifica os envolvidos, efetua a equação dos gases ideais de Clapeyron e, por fim, a gente usa a regrinha de 3 que a gente tanto adora. Podem ficar tranquilos que a gente vai fazer passo a passo, não vai ser corrido. Então, vamos lá. Eu sempre gosto de começar, quando a gente fala de escrever reação química, de dar o exemplo do doce. Geralmente, quando eu trabalho com as turminhas de 4º, 5º ano do Fundamental 1, a gente gosta de falar o seguinte: se eu vou fazer, por exemplo, um mousse de maracujá, eu vou precisar do leite condensado, do suco de maracujá e do creme de leite. Assim como qualquer reação química. Se você vai ter um determinado produto, você vai precisar de reagentes específicos. Não adianta vocês quererem fazer um mousse de maracujá utilizando chocolate, por exemplo. Então, a química é basicamente como uma grande cozinha. O laboratório de química é uma grande cozinha, onde você vai fazer vários tipos de experimentos, que basicamente são receitas que a gente trabalha. Então, vamos agora jogar para a nossa parte mesmo de vinagre e bicarbonato, que é o tanto que vocês querem saber. Vamos lá. Primeiro ponto, a gente escreve a nossa equação química que envolve o ácido acético com o nosso bicarbonato de sódio. Esse primeiro aqui, que está aparecendo para vocês, o CH3COOH, é o nosso ácido acético. É ele que está contido no nosso vinagre, ele que vai realmente participar de toda a nossa reação para fazer o foguete voar cada vez mais distante. Junto dele, nós temos o bicarbonato de sódio, formado aqui pelo NaHCO3. Vocês estão vendo aqui que a gente tem uma setinha, uma dupla seta na realidade. Tudo que está antes da seta, a gente fala que é o nosso reagente. É o material para fazer o nosso mousse, por exemplo. E o que está depois da nossa seta é o nosso produto. E no caso do produto, a gente tem um sal, que é o acetato de sódio, que ele é formado a partir da reação do bicarbonato com o vinagre. E, além desse acetato de sódio, a gente forma depois, no final das contas, água e gás carbônico. E é esse gás carbônico que vai, então, propulsionar o nosso foguete, que vai fazê-lo se mover a mais de 200 metros. Então, o primeiro passo, a gente escreve a equação química. Então, a gente tem que saber quais são os nossos reagentes e o que vai derivar a partir deles. Beleza. Depois disso, a gente faz o balanceamento da equação. Aqui eu coloquei uma reação básica, para a gente poder ver direitinho, que é o seguinte. Eu tenho aqui uma equação que fala que eu tenho 2A mais B2, eu vou ter, então, AB. E vocês percebam o seguinte. Aqui no lado do reagente, eu tenho 2 A's, que é isso aqui que está na frente. Mas aqui do outro lado dos produtos, eu não tenho nada indicando. Então, a gente precisa balancear. A gente precisa fazer com que os dois lados tenham a mesma quantidade. E aí vocês podem falar, mas Gabi, se a gente colocar um 2 aqui, será que vai ficar certo? Porque o B não tem nada na frente dele. Bom, lá em matemática, quando a gente está no 7º ano, mais ou menos, a gente aprende que o que não tem nada na frente, geralmente, ou embaixo, é porque tem 1. Então, aqui a gente tem 1. Mas embaixo do B, nós temos o 2. Então, a gente multiplica. 1 vezes 2 deu 2. Então, a gente precisa de 2 A's e 2 B. Fazendo o balanceamento, a gente coloca o 2 aqui na frente. 2 vezes 1, 2A. 2 vezes 1, 2B. Então, obrigatoriamente, os dois lados precisam ter a mesma quantidade. E isso a gente vê através da lei de Lavoisier, onde fala da conservação das massas. Vocês lembram? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, se eu tenho no começo 2 A's, eu preciso ter no final 2 A's também, porque ele não vai ser perdido, não vai ser criado outra coisa. A massa ela vai continuar, ela é constante aqui nesse caso. E aí, depois que a gente faz o balanceamento da equação, aí a gente começa a trabalhar com a massa molar da nossa reação.
E existem vários tipos de regrinha de massas molares. E uma das regrinhas, que na verdade é uma dica que fica mais fácil, é a dica de usar o macho, que no caso o macho seria a ordem de metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. E aí você vai falar, Gabi, mas como que eu vou saber qual que é o metal, qual que é o ametal da reação? Bom, a gente tem a nossa famosa, que alguns gostam, alguns detestam, mas a gente tem a nossa famosa tabela periódica. E ela vai explicar para a gente direitinho quem são os metais e quem são os ametais. E aí, passando para a nossa reação do ácido cético com o bicarbonato de sódio, vamos ver se a gente realmente está com a nossa reação balanceada. E não adianta a gente passar para os próximos passos se ela estiver totalmente desbalanceada. Então, ó, vamos passo a passo, cada moléculazinha por molécula. A primeira que a gente tem aqui, que é do nosso ácido acético, ela é composta por 2 carbonos, por 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Show! Nossa segunda moléculazinha, ela é composta por sódio, que é um metal, por isso que a gente está começando por ele, depois o carbono, que temos um hidrogênio e 3 oxigênio. Depois que a gente vê isoladamente quanto que tem em cada molécula do reagente, a gente precisa juntar, unir, para saber realmente qual é o total de moléculas, de elementos, desculpa, que nós temos no nosso reagente. Então, ó, de metal, a gente viu que a gente só tem um Na, então um sódio. O carbono, a gente tinha 2 carbonos aqui do lado do ácido e um carbono do lado do bicarbonato, totalizando 3. A gente viu que tem 4 hidrogênios do lado do ácido e um hidrogênio do lado do bicarbonato. Então, 5 hidrogênios, 2 oxigênios do lado do ácido e 3 do lado do bicarbonato, totalizando 5 oxigênios também. Vamos ver agora separadamente no lado dos produtos e obrigatoriamente a gente precisa achar essa mesma relação. Então, vamos lá. Aqui na nossa moléculazinha de acetato de sódio, nós temos um sódio, beleza, 2 carbonos, 3 hidrogênios, 2 oxigênios. Show. Lá na nossa água, a gente tem 2 também de hidrogênios, 1 oxigênio, e no nosso gás carbônico, 1 carbono e 2 oxigênios, totalizando, sim, um sódio, 3 carbonos, com 2 aqui do acetato e do gás carbônico, formando 3, os hidrogênios, formando 5, e o oxigênio, totalizando 5 também. Então, a gente viu que a parte do balanceamento está ok, está tudo certinho, podemos prosseguir para os próximos passos, que é envolvendo a nossa massa molar. Aqui eu coloquei uma foto da nossa tabela periódica, que ela é a sua amiga, utilize ela à vontade, e a gente só precisa olhar agora para o peso atômico dela, ou a massa atômica, vocês podem chamar das duas formas. E aí, só dando aquela pequena revisão que às vezes algum aluno pode esquecer, mas qual que é o númerozinho que eu tenho que usar? Aqui no comecinho, Gabriel, ele indica... Fala, professor. eu posso interromper uma coisinha para Claro. contar uma historinha? Com certeza. Eu li muitos livros de ficção científica quando eu era adolescente, eu tinha bastante tempo, eu pegava assim 2 horas de ônibus para ir para a faculdade, para voltar, e eu ficava lendo. E uma das histórias que eu nunca me esqueço foi o seguinte, ficção científica, né? No futuro distante, né, os humanos pousaram num outro planeta onde descobriram restos de uma civilização que naquele planeta se extinguiu, né? Bem, e claro, tinha coisas escritas na língua daquela civilização extinta, né? E os humanos entraram em muitos prédios e, né, e uma letra, né, assim, completamente incompreensível, obviamente, até que eles entraram num prédio que provavelmente era tipo uma universidade, né? E numa parede tinha uma tabela periódica, porque a tabela periódica não importa em que mundo, em que planeta você está, as pessoas que souberem química
vão montar exatamente a mesma tabela periódica. É ou não é, Gabriela? Sim, sim. Sim, porque esses são os elementos químicos que estão no universo, né? E o que foi interessante nisso? Porque quando eles encontraram a tabela periódica, tinha os símbolos e os nomes dos elementos químicos na língua daquela civilização desconhecida. E, portanto, a gente sabia que lá onde estava o quadrinho de hidrogênio era o nosso hidrogênio, que correspondia à escrita daquela civilização desconhecida, né? Então, a tabela periódica, nessa história de ficção científica, foi o equivalente à pedra de Rosetta, que, descoberta lá pelos franceses, se eu não me engano, tinha a linguagem dos egípcios, desconhecida por nós na época, né? E acho que em grego, alguma coisa assim, né? Então, era bilíngue, a mesma pedra com as mesmas coisas. E assim se conseguiu, finalmente, decifrar, né, a língua egípcia antiga, né? E a tabela periódica, então, nessa história de ficção científica, permitiu aos humanos que visitaram aquele planeta descobrir a língua daquele povo que, né, não existia mais naquele planeta. Aí, tabela periódica, tá vendo? Então, ela é a mesma em qualquer lugar do mundo, né? Tá vendo? Até nesse ponto de ficção científica. Eu adoro a tabela periódica. Na minha primeira prova, Gabriela, você não acredita, lá de Química, né? Lá de Química, certo? Acho que em 78. Primeira prova. O professor perguntou qual era o símbolo químico, acho que de 5 elementos químicos. Bem, eu acho que eu errei uns 3 ou 4, né? Mas depois disso, é claro, na próxima prova eu acho que ele vai perguntar de novo, porque é muito importante a gente saber os símbolos, né? Dos elementos químicos. E aí, 2 horas de ônibus para lá, 2 horas de ônibus para cá, peguei uma tabela e fui memorizando. Memorizei. Na próxima prova, o que aconteceu? O professor não perguntou nunca mais. Tudo bem, eu memorizei por um bom tempo toda a tabela periódica. Desculpa me interromper, mas vamos lá. Nada, professor. Mas realmente, a tabela periódica ela é muito importante, muitos alunos têm meio que medo dela, né? Acho muito incrível isso. Não, eu acho que todo aluno de química devia ter uma tabela periódica grudada assim, na parede, do seu quarto, entendeu? Quando eu dou aula para o pessoal da química, eu falo isso. E aí, você já tem a sua tabela periódica gigante grudada na parede do seu quarto? Né? Acho fundamental, entendeu? Na época do ensino médio, eu tinha a minha colada no meu quarto. Muito bem. Ó, esse mapão aqui, por que está esse mapão aqui? Você acha que é... Não, porque a minha filha morava aqui nesse quarto. E ela estudou turismo. Sim. Ali, porque ela queria um mapa do mundo, porque ela queria fazer, sei lá, turismo do mundo inteiro, alguma coisa assim. Mas pode continuar, desculpa. Nada. E aí, ó, pessoal, em cada elementozinho vai constar o seu número atômico, que é esse símbolozinho que está aqui em cima, vai mostrar qual que é o elemento, e aí, para não estar sempre escrevendo o nome completo do elemento, por isso que a gente tem o símbolo químico para ficar mais fácil na nossa escrita e no entendimento. E abaixo nós temos o peso atômico ou massa atômica, como você gostar de chamar. E essa massa atômica, esse peso atômico que a gente vai utilizar agora. Bom, escrevi aqui novamente a nossa equação química, a reação, e agora a gente vai começar com o nosso ácido acético. Então, ó, a gente viu a quantidade total que tinha no reagente, mas vamos agora só priorizar esse carinha aqui, só o ácido acético. Então, ó, 2 carbonos, 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Com base na nossa tabela química, tabela periódica, a gente viu que o peso atômico dele, do carbono, equivale a 12U. U é a unidade, tá, pessoal, que a gente chama. O hidrogênio tem o peso atômico de 1U e o oxigênio de 16U. Mas isso é para um elementozinho só. E como a gente está vendo aqui, ó, o carbono nós temos 2, hidrogênio 4 e oxigênio 2. Então, nós vamos multiplicar a quantidade de elementos que nós temos pelo peso atômico e somar cada um. Então, ó, 2 vezes 12 para o nosso carbono, mais 4 vezes 1 para o nosso hidrogênio,
mais 2 vezes 16 para o oxigênio, totalizando, então, os 60 gramas por mol de massa molar para o nosso ácido acético. Passando para o bicarbonato de sódio, a gente sabe que tem um sódio, um Na, um carbono, um hidrogênio e 3 oxigênio. Pegando a nossa tabela periódica, a gente vê que o peso atômico do sódio é de 23U, o carbono 12, hidrogênio 1U e o oxigênio 16U. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez lá em cima. A gente pega a quantidade de elementos, multiplica pelo seu peso atômico e soma cada um deles. Então, ó, 1 vezes 23 para o sódio, 1 vezes 12 para o carbono, 1 vezes 1 para o hidrogênio e 3 vezes 16 para o oxigênio, totalizando, então, 84 gramas por mol de massa atômica para o bicarbonato de sódio. E vamos finalizar agora com o gás carbônico, que são essas três moléculas que vão ser importantes para o nosso final do estudo de hoje. O gás carbônico, a gente sabe que tem um carbono e 2 oxigênios. Na tabela periódica, o carbono tem 12U, oxigênio 16U. A gente vai pegar uma molécula de carbono, multiplicar por 12 e somar com 2 de oxigênio, multiplicar por 16, totalizando 44 gramas por mol de massa molecular. E agora a gente passa para a nossa equação de Clapeyron, que é a lei dos gases ideais. Quando eu estava estudando no ensino médio, eu geralmente fazia frases para poder gravar essas equações, né? E uma das frases que eu aprendi é essa do "por você nunca roguei tanto", que é o PV igual NRT. É uma táticazinha para a gente não esquecer, porque nem todo professor colocava lá na prova, né, a equação. Então, a gente tinha que saber de cabeça qual que era. Então, a gente vê que no PV igual NRT, o P significa pressão, o V o volume, o N é o número de mols, R é uma constante e o T é a nossa temperatura. E aí a constante R, ela varia de acordo com o restante das unidades que a gente for utilizar. Se a gente for utilizar, então, a unidade de litro para o volume, a gente vai ter que o valor de R de 0,082 atm vezes litro por mol vezes Kelvin. Então, a gente vai ter que ficar atento que a nossa pressão, que a gente trabalha com o PSI, a gente vai ter que trabalhar com atm, o volume em litro, o número de mols é a unidade de mol, a constante é atm vezes litro por mol Kelvin e a temperatura em Kelvin. E aí a gente tem que usar um conversor de unidades para passar o PSI para atm, Celsius para Kelvin, que se a gente não fizer isso, nosso cálculo vai estar totalmente errado. E aí não adianta a gente fazer aquela montoeira de cálculo, depois tentar fazer na prática, que não vai dar certo de modo algum, porque está errado as unidades de medida. Por isso que é muito importante a gente conhecer as unidades que a gente está trabalhando. Então, vamos lá. Vamos agora fazer um exemplo do seguinte. Imagine que eu tenho agora aqui com vocês uma garrafa com a capacidade de 600 ml. A gente sabe que 1/3 dela é ocupada por vinagre e bicarbonato e 2/3 é o volume do gás. Então, 0,4 litros vai ser o volume que o nosso gás vai ocupar. Se a nossa pressão que a gente está trabalhando é de 100 PSI, utilizando o conversor, a gente vê que ele é igual a 6,804596 atm. E aqui em Casimiro está fazendo, por exemplo, uma temperatura de 25 graus. Então, utiliza essa temperatura de 25 graus Celsius, transformando para Kelvin em 298,15 kelvins. A constante R é aquela que eu falei de 0,082. E agora só falta descobrir o nosso número de mols. A gente vai usar a equação do PV igual a NRT, onde a gente vai multiplicar a pressão e volume para obter o número de mols vezes a constante vezes a temperatura. Então, pessoal, para o 100 PSI, a gente converteu aqui para atm, tendo então 6,804596 multiplicado por 0,4 litros, igual ao número de mols, que a gente vai descobrir ainda, vezes a constante de 0,082, vezes a nossa temperatura de 298,15. Fazendo a nossa multiplicação dos dados antes do sinal de igualdade, a gente obtém 2,7218384, e que é igual, né, ao N vezes 24,4483,
que foi a multiplicação que a gente fez da constante com a temperatura. Quando a gente dividir, a gente vai ter mais ou menos, aproximadamente, 0,111 mol no nosso número. Beleza. E agora, o que a gente vai fazer com esse número de mol que a gente descobriu? A gente fez a equação, beleza, realizamos o balanceamento, fizemos a equação de Clapeyron, e agora a gente vai fazer a regra de 3, que a gente tanto gosta de fazer no ensino médio. E na faculdade também. E aí, a gente tem que se atentar ao seguinte, a gente quer igualar as massas, porém o nosso gás, a gente está em número de mol, não em massa. Então, a gente usa uma nova equação, que é uma equação que diz que o número de mols, que é o Nzinho, é igual a M, que é a massa, sobre o Mzão, que é o nosso peso molar. Esse Mzão é aquele que a gente descobriu lá atrás, através da nossa tabela periódica. Então, a gente tem que ficar atentos que cada passo que a gente vai dando precisa de um cálculo feito anteriormente, precisa de uma teoria já pré-estabelecida. Então, vamos lá. O nosso númerozinho de N, a gente descobriu agora, que é 0,111 mol. Vamos igualar para o Mzinho, que é o que a gente quer descobrir, dividido por 44 gramas mol, que é o nosso peso molecular do gás carbônico. Vamos cortar mol com mol para ter a medida em gramas, descobrindo então que seria 4,884 gramas de gás carbônico. Show! Agora a gente vai fazer a regra de 3. Vamos lembrar novamente da nossa equação química, nossa reação. E aí, a gente primeiro vai relacionar o nosso gás carbônico com o nosso bicarbonato de sódio. E aí, coloquei aqui novamente, sem colocar embaixo o número de massa molar para a gente não se confundir. Só vamos trabalhar, então, com esse termo aqui, essa molécula, e essa outra aqui. E vamos fazer a nossa igualdade. A primeira igualdade é que 84 gramas mol está para 44 gramas mol. 84 do nosso bicarbonato está para 44 do nosso gás carbônico. E 4,884 gramas, que a gente descobriu lá em cima, está para X, que é o que a gente quer descobrir agora. Fazendo, então, 44x é igual à multiplicação aqui de 84 vezes 4,884, a gente obteve 410,256. Que ao ser dividido por 44, vai resultar numa massa de 9,324 gramas de bicarbonato de sódio. A princípio, seria isso que a gente iria precisar para uma garrafa de 600 ml. E agora a gente vai se concentrar para descobrir quanto que a gente precisaria do nosso vinagre. Então, a gente vai fazer a mesma questão. 60 gramas mol de vinagre, de ácido acético, na realidade, está para 44 gramas mol do nosso gás carbônico. Fazendo a multiplicação do 60 com 4,884, a gente descobre que dá um valor de 293,04, que quando a gente divide por 44, a gente tem 6,66 gramas de ácido acético. Porém, é ácido acético, não é ainda o nosso vinagre, que a gente sabe que na reação química que a gente está fazendo aqui, na nossa estequiometria, a gente não vai encontrar o valor do vinagre a princípio, vai encontrar do ácido acético, mas a gente trabalha com o nosso vinagrezinho. Então, a gente tem que fazer um cálculo de densidade, primeiramente, e a densidade é formada pela fórmula D, que é o sinal de densidade, é igual a massa dividido pelo volume. É tabelado que a densidade do ácido acético é de 1,05. Então, colocamos já aqui. A massa de 6,66 foi o que a gente descobriu agora, e vamos dividir pelo volume, que é isso que a gente quer obter agora. Então, o volume, que é a massa pela densidade, a gente teve um volume de aproximadamente 6,343 ml. Mas não para por aí. Ainda precisamos fazer uma última regrinha de 3, que esse valor seria de 4% só no nosso vinagre. A gente quer 100%, quer descobrir quanto que a gente precisaria para 100% de vinagre. Então, 4x é igual a 634,3, que foi aquele valor que a gente tinha descoberto anteriormente, multiplicado por 100%, obtendo, então, aproximadamente
158,575 ml do nosso vinagre. Então, a princípio, a gente precisaria, para fazer uma garrafinha de 600 ml atingir 100 PSI, cerca de 158,5 ml do vinagre. A gente realizou o nosso procedimento, que foi descrever a equação química, balanceamos, identificamos quem era o reagente, quem era o produto, jogamos na nossa equação dos gases ideais e fizemos a regrinha de 3. E aí, pessoal, uma coisa que a gente tem que sempre lembrar é o seguinte: todo esse procedimento teórico que a gente faz não vai ser exatamente correspondido na prática. E por que isso? Quando a gente está trabalhando, por exemplo, com o bicarbonato, aqui no nosso cálculo é utilizado como se a pureza fosse de 100%. Mas a gente sabe que é muito difícil achar na nossa cidade, nas lojas que vendem bicarbonato, uma pureza tão elevada assim. Então, o rendimento já cai um pouquinho. E quando a gente vai colocar a quantidade dentro do nosso foguete, sempre sobra um pouquinho no funil, sempre tem o desperdício que acaba caindo milagrosamente para fora do foguete, que a gente sempre consegue acertar fora do que deveria. E o vinagre é a mesma coisa. Às vezes fica ainda retido dentro, que às vezes as pessoas colocam numa garrafa para passar para outra, né? E às vezes fica ainda retido dentro dessa garrafa, ou então a gente acaba desperdiçando, deixando cair um pouquinho para fora. Gabi, Oi, pode falar. um minutinho. A sua câmera, ela tá um pouquinho escura. Eu não sei o que aconteceu aí, mas você tá ficando muito escura. Peraí, deixa eu tentar resolver. Vê se não aplicou nenhum filtro. Aqui o Davi tá falando. O Davi Borges parece que aplicou algum filtro. Ah, melhorou Melhorou? agora. Melhorou. Ai, então Apareceu. show. Desculpa, Desculpa. pessoal, por isso. E aí, pessoal, a gente tem que ficar atento que quando a gente for usar o nosso cálculo com base na estequiometria, a gente precisa depois colocar uma determinada porcentagem de segurança, porque, como eu falei, né, nem sempre a gente vai obter a quantidade certinha, porque tem os desperdícios normais que acontecem durante todo o procedimento do foguete, né? Então, a gente sempre coloca uma margenzinha a mais para tentar obter esse volume, essa quantidade que o nosso cálculo teórico está dizendo para a gente. E aí, pessoal, era uma aula relativamente simples, rápida, que vocês já fizeram uma atividade falando sobre isso, foi mais para auxiliá-los, ajudá-los, e qualquer dúvida mais que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo, meu e-mail está disponibilizado aqui embaixo, qualquer coisa manda mensagem para o seu canal, que ele passa o meu contato também, e se alguém tiver alguma dúvida, quiser que eu volte a algum slide, fique à vontade. Eu tenho uma dúvida, mas a culpa não é minha. Alguém ficou mexendo aqui no chat, falando, a Gabriela está ficando escura, Gabriela. Aí eu fui ler o chat e eu me distraí das suas duas últimas transparências. Dá para voltar duas aí? Sim, Deixa claro. eu ver. Volta aqui mais uma. Volta mais uma. Volta mais? Volta mais uma. Sim, aqui você estava, até aqui eu estava acompanhando, eu estava prestando atenção. E aí alguém me desviou a atenção. Né? Aqui você calculou, então, a massa do ácido acético, né? Para gerar as 44 gramas por mol, certo? Assim como já tínhamos feito para o bicarbonato de sódio, né? Isso. Certo? Aí você foi para a transparência seguinte. Então. Muda lá a transparência. Sim. Aí você fez essa conta aqui para... Como é que é mesmo? Já explico essa seta da direita aqui que eu já não entendi o que você estava fazendo aqui. Certo. A gente obteve a grama para o nosso ácido acético, mas a gente precisa, de fato, obter o volume de vinagre, porque a gente não vai usar o ácido acético puro quando a gente for fazer o nosso foguete de garrafa PET do nível 4. Então, primeiro a gente vai usar a nossa fórmula de densidade, que a densidade é igual a massa dividida pelo volume, e aí é tabelado, né? A gente encontra na internet fácil, que a densidade do ácido acético equivale a 1,05, que está aqui nosso bonitinho explicadinho. E ele é igualado com a massa de 6,66, que a gente achou agora, dividido pelo volume, que é o que a gente quer obter. O nosso volume, então, vai ser a massa dividida pela densidade e vai dar aproximadamente 6,343 ml.
certo? Sim. É porque aqui você escreveu 1,05, mas que é gramas por mililitro, né? Isso. Que você foi falando. Aí eu, como fui lá ver o chat, que alguém me dirigiu a atenção, né? Aí Aham. eu não percebi isso. Tá? Então, é densidade de gramas por mililitro. Né? E no 6,66 era gramas também. Né? Isso. Aí cancelaram essas massas e se obteve, então, o volume correspondente ao X encontrado ali. Né? Isso. 6,3 mililitros de vinagre, né? Para encontrar os 44 gramas por mol. Né? Isso. Aí vai para outra transparência, por favor. E aí, esse 6,34, ele equivale só àqueles 4% que a Então gente era tem no isso. nosso Você estava vinagre. calculando, estava calculando ácido acético. Agora que você vai falar, não, mas o ácido Isso, acético o frasco é mais água do que ácido acético, né? Aí, exatamente. entendi, tá certo. Aí, completa aí, por favor. Então, pessoal, nós temos 6,343 equivalendo a só 4%. Então, a gente precisa saber quanto que seria o 100% total. Fazendo o cálculozinho, multiplicando 100 pelo 6,343, a gente vai ter que 4x é igual a 634,3 e na divisão a gente vai obter um volume de 158,5 aproximadamente de vinagre. Então, esse seria o valor real de vinagre que a gente precisaria para a nossa garrafinha de 600 ml. Tá. E aí, resumindo, então, o bicarbonato de sódio, qual foi o valor que você encontrou mesmo? Vamos voltar aqui. O bicarbonato seria um volume de 9,30... A massa, desculpa, de 9,32. Tá, aí vamos lá para a última. Então, de bicarbonato, Isso. 9, né? Tipo, 10, arredondei aqui. 10, isso. E aqui temos quase 160 de vinagre, então. 10 para Exatamente. 160. Né? Ou uma, né? Para 16. Ou seja, 1 grama de carbonato para 16 ml do vinagre, supondo 4%. Né? Isso. Isso num experimento assim, aberto, digamos, a pressão ambiente, não, pressão ambiente não, para gerar pressão de 100 psi, né? Isso. Você falou, certo. Na temperatura de 25 graus centígrados. Né? Certo. Tá. Então, aí quem aquece isso já vai complicando essas histórias todas, né? Fora aquelas diferencinhas todas que a Gabriela falou, né? Das coisas, não, o carbonato que é grudado, né? Cai fora, aquela coisa toda, pureza, né? E aí, naquele artigo que o Assis compartilhou, onde as pessoas trataram exaustivamente, né? Um artigo lá científico, levou em consideração que dentro da garrafa, aqueles 0,4 mililitros, não era vazio, né? Não era um volume vazio, né? Então, quem quiser, digamos, se aprofundar mais nos detalhes, leia o artigo que foi compartilhado aí no grupo, porque existem muitas outras complicações. Algumas o professor Patrick, na última aula, até relembrou para a gente, né? E uma delas, que eu estou lembrado agora, é que o 0,4 litro, né, que é o que a gente deixa, digamos, vazio, entre aspas, na garrafa, né? A gente pega só 1/3, né? Aqueles 2/3, de fato, não está vazio, né? Está cheio de ar, né? Porque já numa certa pressão, já um certo número de partículas ali e tudo mais, né? Então, pessoal, fiquem atentos que a realidade é bem mais complexa do que o que foi apresentado aqui, mas isso daqui é o básico. Você tem que entender o básico, né? Assim como no momento balístico, o Vitor falou, vamos fazer uma simplificação, vamos supor, né, sem resistência do ar. E aí você tem equações simples, bonitinhas, etc., MRU, MRUB, né? Aí o Vitor, né? Agora vamos complicar um pouquinho, vamos colocar a resistência do ar. Aquelas equações que eram desse tamanho, né? A mesma coisa acontece aqui. Na medida que a gente quer fazer o tratamento mais e mais realista, mais e mais complicadinha vai ficando a nossa vida, né? Sim. Mas a gente tem que saber o básico para poder
depois adicionar alguma coisa a mais. Vamos ver ali, a Ana está com a mãozinha levantada. Ana Bezo. Oi, boa tarde. Eu gostaria de perguntar se a professora Gabi tem alguma sugestão de como, se nessa parte da estequiometria já é possível contar de alguma forma a solubilidade do gás e como eu poderia fazer isso? Uma pergunta que seria para uma aula bem mais específica, mas muito obrigada pela pergunta. A solubilidade do gás, você iria usar uma formulazinha que, menina, vou ser bem sincera agora para você. De cabeça, eu não sou boa de guardar fórmulas, mas eu vou encaminhar para vocês no grupo que vocês têm do WhatsApp, né? Vou colocar para vocês respondendo essa pergunta mais específicazinha, com mais detalhes para poder te responder certinho, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Gabriela Pereira, quer fazer uma pergunta para Gabriela Rosa? Então, a minha pergunta é a seguinte: na questão de densidade, que é igual a massa barra volume sobre volume, a gente vai fazer a transferência de ml, que é vou dar um exemplo aqui, 24 ml do ácido acético, para grama, tipo, a gente faz de ml para grama, a gente faz a transferência de ml para grama do ácido acético, ou não? Vou ter aqui um slidezinho. Na nossa parte da densidade, vocês vão ter o valor já da densidade que é tabelado, de 1,05. A massa você vai descobrir através da regrinha de 3, que ela está em gramas. E aí, por final, você só descobre o volume, que vai ser em ml. Porque a nossa densidade é grama por ml. A massa está em grama, então a gente corta grama com grama e sobra só o ml. Ok, então, Oi? obrigada. Foi. Nada. Ok, mais perguntas? Vamos Aproveitem. perguntar, pessoal. Aproveita para tirar as dúvidas com a Gabi. Sim, a Gabi não começou lá no zero da química, não, né? Porque lá no 00 você vai ter que estudar a definição de mol, né? De número de Avogadro, certo? O U que ela falou, se eu não me engano, o U é a mesma coisa da unidade de massa atômica, né? Isso. Isso, então, em alguns lugares é unidade de massa atômica, U.M.A, ou o pessoal chama de UMA mesmo, né? Entendeu? Então, claro, a partir de vocês já soubessem isso daí, né? E aí fez o balanceamento do número de partículas. Mas o número de partículas tem, sei lá, massas diferentes, né? A substância, né? Aí teve que encontrar as massas em gramas por mol, né? Mas, enfim, Bem, como mais ninguém falando. perguntou mais nada, eu gostaria de perguntar também se tem como, através dos cálculos, gerar uma margem de erro, porque, assim, quando você faz a estequiometria, você obtém esse resultado, mas como são muitos fatores que entram, né, na reação, quando você vai, de fato, fazer a reação, pegar o bicarbonato e o vinagre, não vai acontecer da mesma forma, né? Não vai ser um aproveitamento de 100%. Então, eu gostaria de saber se tem como reduzir, sabe, essa margem de erro e como eu poderia chegar nisso. Tem uma outra parte da estequiometria que fala sobre margem de rendimento. E aí, no caso, essa margem de rendimento é um outro cálculozinho que a gente faz, que ele pode ser usado também. Porém, como ele também é mais para a parte, como se a gente fosse usar o ácido acético totalmente puro e o bicarbonato totalmente puro, na nossa prática, ele não daria um resultado tão esperado assim. Então, o que muitos alunos fazem depois que faz todo esse cálculo estequiométrico? Através de vários testes também, eles começam adicionando mais 10% do que eles usaram de bicarbonato e de vinagre. E aí vai fazendo esse cálculo aumentando, de 10, 15, 20. Certo. Então, é só através do teste mesmo, né? Isso. Não tem como fazer isso na mão.
É porque o na mão vai estar considerando que o bicarbonato está realmente puro, que seu vinagre está com ácido acético 100% concentrado. Sim, vai Tudo. complicando bastante, Luana. É isso que ela está falando. É como o Vitor colocando a força-resistência do ar lá, entendeu? Né? Uhum. Vai complicando, né? Exatamente. E às vezes é mais fácil você ter o resultado teórico simples e porque isso já chega perto do resultado final. Foi o que a gente pediu para vocês fazerem, né? A gente já falou, olha, aquilo que você calculou não vai dar certo, não vai dar 100 PSI. Eu nem sei se vai ser menos ou se vai ser mais, entendeu? Então, por isso que a gente falou, começa lá com, acho que 50% daquele resultado, né? 0,5 daquela massa, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1, 1,1, 1,2, 1,3. Em algum momento, você vai chegar perto do 100 PSI, né? Deve estar perto do cálculo que você encontrou, né? Entendeu? Esperamos. Se você não errar demais, se não deixar cair muito bicarbonato fora, se você não der um espirro em cima do bicarbonato e fazer ele voar pelos ares, né? Se não cair vinagre para fora, se o seu vinagre não for batizado, né? Ao invés de 4% ter 3%, né? E assim por diante, né? Entendeu? Mas, enfim, Uhum. é o que você vai fazer para descobrir, né, o quão próximo você chegou do seu resultado teórico pela experimentação, né? Que é o resultado da próxima atividade que vocês vão fazer, né? Tá bom? Mas vamos ouvir a pergunta ali do Enzo Camilo. Está com a mãozinha levantada. Boa tarde, professores. Eu gostaria de perguntar se teria como, por meio de titulação, eu determinar o fator de correção para a concentração própria do vinagre e para a pureza do bicarbonato. Sim, Enzo. Já é um passozinho mais complicado, mas por titulação você já consegue fazer isso sim. E é o que a gente vai tentar descobrir experimentalmente, né? Você vai Isso. descobrir, né? Tá? Porque você vai colocar uma curva, você vai obter uma curva, entendeu? Né? Você vai ter diferentes pressões para diferentes massas lá de vinagre e bicarbonato, entendeu? Você vai ter uma curva, né? Vai ser a sua curva de correção. Pedro Deguchi, perguntinha, última pergunta, vamos lá. Pedro, Pedro, está com a mãozinha amarela levantada. Pedro, acho que ele ele está está ligando o microfone. trolando a reunião. Tá dando para me ouvir agora? Sim. Sim. Ah, tá. Ok. Boa tarde. O Henrique falou ali no chat sobre o reagente limitante, né? E aí eu queria saber se o professor poderia explicar um pouco melhor essa questão, porque eu vi em algumas aulas, só que eu não entendi muito bem. Que o bicarbonato é o reagente limitante até um ponto e depois passa a ser o vinagre. Então, Pedro, pergunta muito interessante. Igual a gente falou, acho que foi com a Ana, seria uma aula agora mais específica nesse ponto, que, na verdade, é uma aula de quase 1 hora só para trabalhar sobre agente limitante e agente em excesso, que já começa a complicar ainda mais os cálculos para vocês. A gente vai preparar, né, professor, uma outra aula explicando direitinho para poder encaminhar para vocês. Tá bom? Obrigado, Gabriela. Olha aí, já disse que vai ter uma outra aula extra. Aê! Muito bem, Gabriela. Esse foi o básico, pessoal. Esse é o básico, entendeu? É que o Tem que pessoal quer ver dominar isso daqui, integral, Gabi. né? O pessoal quer ver coisa complicada, Tô entendeu? vendo. Exatamente como o professor João Canali falou, né? É interessante que vocês tenham um ponto de partida, porque não adianta vocês ficarem fazendo, né? Como vocês viram lá nas minhas aulas do movimento balístico, quando a gente foi colocando resistência do ar, as coisas foram ficando muito complicadas. Então, pode ser que chegue um ponto que a teoria não valha tanto a pena assim. Então, o ideal é que vocês tenham um ponto de partida. Depois desse ponto de partida, como o professor Patrick, o professor João Canali, a Gabi falou aqui hoje novamente, é que vocês façam os testes. A mesma coisa com relação à velocidade do foguete, considerando o movimento balístico. O movimento balístico é o caso mais simples e vocês conseguem ter uma noção da velocidade com que o seu foguete sai da base. É o ponto de partida. Como eu tinha falado para vocês,
a velocidade lá nas minhas aulas é uma velocidade mínima. Por quê? O caso em que nós desconsideramos a resistência do ar, ou seja, o caso mais simples, vai me dar a menor velocidade possível. Ou seja, vocês sabem que, pelo menos, fazendo aquela conta, a velocidade do foguete, quando ele sai da base, é aquela. Daquela para mais. A mesma coisa é o que a professora Gabi está fazendo aqui. Ela está dando um mínimo para que vocês façam testes, porque o foguete é teste, não tem jeito, né? Pode complicar, mas chega uma hora que vocês podem ver os cálculos e tudo mais, mas chega uma hora que não é tão interessante, ou então vai ficar muito difícil, vocês vão ter que escrever programinhas de computador para poder resolver, e no fim das contas, o resultado não vai ser tão diferente assim, tá? Sim. Então, a atividade prática que a gente recomendou, pessoal, ela é um pouco mais complexa do que parece, né? Porque quando você coloca menos quantidade lá de vinagre, né? Vamos supor que com apenas 70% daquilo que você calculou, você atinge os 100 PSI, né? Então, estamos fazendo uma hipótese. Mas com isso, você pode ter uma quantidade da solução muito menor do que um terço, né? E a gente precisa, na verdade, chegar perto de um terço do volume da garrafa para ter, digamos, o melhor efeito ali de expulsão daquela substância líquida do foguete para frente, né? Então, o ideal é chegar ao 100 PSI, digamos assim, né? Com um terço, né, do volume da garrafa. Mas se você coloca menos, você vai ter um volume menor. Se você coloca demais, você começa, de repente, a saturar e ter o corpo de fundo, que também é prejudicial, né? Então, fiquem atentos e vão observando tudo que vai ocorrendo nos testes que você vai fazendo, entendeu? Tá bom? Mas, enfim, meter a mão na massa e observar o que vai acontecendo, né, pessoal? E aí vai colocando no relatório, direitinho, etc e tal, né? Tá bom? Deu por volta de 29%, não sei o quê. Então, 18h25, vamos parar por aqui. Vamos agradecer a Gabriela com uma salva de palmas. Aí, Gabriela! Aê! Ganhamos a Obrigada, Gabriela pessoal. aqui. Em breve a segunda. Vai ser estequiometria avançada, né, Gabriela? Exato. Considerando a resistência do ar. Ah, vocês querem isso, né? Sim, considerando a presença do ar dentro da garrafa. E a solubilidade, né? Porque parte desse gás pode ficar dentro do líquido, né? E aí você sempre dá aquela mexidinha na garrafa. Por que você dá aquela mexidinha? Reparou que nessas contas aqui não tinha mexidinha nenhuma, né? Sim. Entendeu? Mas porque se você coloca um bolote lá de bicarbonato, né, a parte interna dele não entra em contato com o vinagre. Então você vai lá e dá uma mexidinha, né? O químico gosta muito de dar uma mexidinha, né? Entendeu? Você vai lá e chacoalha o foguete, né? Aquele perigo todo, né? Porque o foguete está pressurizado na sua mão, né? Com a mão na Entendeu? empena ainda, né? Fica com a mão com na a empena, chacoalhando lá o foguete. né? E aí passa de 100 PSI, sai do gatilho, se solta, e o foguete sai e leva todo mundo junto, né? Aquele perigo, né? Tá? Mas, enfim, vamos parar por aqui. Agradecer aí a Gabriela, agradecemos a presença de todos vocês, né? Esperamos que tenha sido útil para muitos, né? Vai ficar gravado. Quem perdeu aí, ver, e quem, né? Não, quem perdeu Esteve também presente completo, aqui, na rever, verdade. né? Quem perdeu também completo. Exato, vai perder ponto no relatório. Lista de presença. Agora sim, lista de presença, coloca o seu nominho aqui, bem bonitinho. E se não houver mais perguntas, podem se retirando. Quem quiser fazer alguma perguntinha ainda no final aqui para a Gabriela, pode fazer. A gente pode esperar um minutinho mais aí, tá? E bons testes, né? E uma das tarefas é bem simples, né? Mandar o endereço completo, né? Isso já é visando aí o foguete de propulsão sólida, pessoal. Cenas dos próximos capítulos. Vamos facilitar a vida de vocês. A gente vai dar umas partes aí que vão utilizar para fazer o motor, tá? Dando spoiler aqui, tá bom. Pode parar de gravar, canalha, que tem gente que é sim. tímida. Tem gente que é tímida,
não quer gravar besteira. Tá bom, para de gravar.